Bom dia a todos. Ah, Já são 9 horas, vamos começar hoje pontualmente. Nós estamos aprendendo sobre esse livro, né? Eu sou mesmo um cristão e vamos hoje para o 9º capítulo, de ser o último capítulo desse livro. Então, vou fazer uma breve recapitulação do que a gente aprendeu até aqui, mostrando os capítulos anteriores. Aqui. Então, no primeiro capítulo, a gente aprendeu sobre dizer que é cristão, não fazer você simplesmente um cristão. No segundo capítulo, você não é cristão se não nasceu de novo. Então, é necessário você nascer de novo para ser um cristão. No terceiro, o tema é: você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. Então, muitas pessoas gostam de Jesus, acham uma figura icônica na história, mas isso não torna essa pessoa um cristão. No quarto capítulo, a gente abordou a questão do pecado, né? O cristão verdadeiro, ele não curte o pecado. No capítulo 5, nós vimos que o cristão verdadeiro, ele persevera até o fim. Então, perseverar até o fim é lutar ou combater a fé cristã até o fim. Sexto capítulo, o amor às outras pessoas, né? Então, o verdadeiro cristão, ele ama as outras pessoas, não para querer o benefício próprio, mas por causa do amor de Deus. No sétimo, sobre as suas coisas, as suas posses, né? Você não pode ser um cristão se você ama demais daquilo que você tem. E no oitavo capítulo, o último capítulo, você não é cristão simplesmente por como saber, né, realmente se você é um cristão. Então, o Marquinhos deu uma aula de alguns pontos de como reconhecer se eu sou realmente um cristão. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a ajuda dos amigos, né? Um cristão ele não vive sozinho, ele depende da ajuda de amigos para isso. Deixa eu minimizar aqui. Então, a gente vai aprender hoje sobre algumas coisas que nós fazemos parte, ou dizemos que fazemos parte, mas algumas delas a gente não desiste e outras a gente acaba desistindo. Então, vou colocar alguns slides aqui, algumas fotos, que mostram que a gente se interessa por algumas coisas e luta para fazer parte dessas coisas. Então, a gente faz parte de, primeiro, para quem gosta de futebol, né, vai se identificar com o que eu vou colocar aqui. Quem já nunca sonhou, né, em participar de uma final de Liga Europeia, né, ou ser um sócio torcedor, né, do Real Madrid. É claro que eu ia colocar aqui um outro time, mas ia dar polêmica, né? Então, melhor pegar um time europeu que não causa polêmica para ninguém. É um time multicampeão. Então, para quem gosta de futebol e tem condições financeiras, ser um sócio torcedor do Real Madrid vai fazer dessa pessoa muito feliz. Então, ela vai se identificar com isso, com o futebol, e vai querer fazer parte dessa sociedade. Algumas outras coisas que a gente faz parte também, né? Quem gosta de games, essa é a BGS, que se chama Brasil Game Show. Então, tem em São Paulo um evento que fala de games, de jogos. E quem gosta disso, com certeza, quer estar nesse local. Então, é uma sociedade, é um grupo de pessoas que está ali para curtir aquele momento. Tem até prêmios aí de melhores fantasias e tudo mais. Então, quando você está inserido nesse mundo de gamers, você quer estar na BGS e quer fazer parte dessa sociedade. Para quem gosta de praia, né, gosta de entretenimento, vai querer fazer parte daqui do clube do SESI, né? Tá ali piscinas, playground para as crianças, então você vai querer fazer parte disso, vai se tornar sócio desse clube, então você vai querer estar ali com aquelas pessoas, com seus familiares, se divertindo, assim, fazendo entretenimento com a sua família. Ou para quem é mais reservado, que está um clube de campo, né? Fazer parte daquilo, os finais de semana, um feriado prolongado. Então você vai querer fazer parte dessa sociedade. É comum isso, é normal, as pessoas querem fazer parte de um clube para poder se divertir. Mas, por outro lado, a gente tem algumas coisas, uns sonhos
que nós almejamos na nossa vida e simplesmente a gente, quando realiza, quer curtir lá no status, né? Colocar no status do Instagram, do Facebook, a gente quer participar dessas coisas. Aquele que está ingressando na faculdade não vê a hora de terminar, né, para postar uma foto dessa no status, dizendo que concluiu com sucesso aquele período de vestibular, aquele período de provas e conseguiu ingressar numa faculdade. Então, ele vai mudar o seu status, porque agora ele faz parte de uma universidade e é o que ele tanto sonhou. Aqueles que não namoram vão querer mudar o seu status logo, né, para colocar lá, estou namorando. Então, você almejou por aquilo, você lutou por aquilo e você agora está feliz e vai mudar seu status e você faz parte de um outro grupo seleto de pessoas. Um grupo seleto de pessoas que estão na faculdade e de um grupo seleto de pessoas que estão namorando. Continuando nessa questão de status, quando você deseja realizar sonhos, né? Todos nós temos sonhos. Muitos deles envolvem algo da área sentimental. Então, quando você casa, você está realizando o seu sonho. Também vai mudar o seu status, mas é muito mais que isso, né? Você vai viver de uma outra forma. Você faz parte de um outro seleto grupo de pessoas. Da mesma forma, quando a gente almeja ter herança, não há herança mais significativa para um ser humano do que ter filhos. Então a gente vai também mudar o nosso status, vai se alegrar com nossos familiares por ter essa bênção dada por Deus, que são os filhos. Então todas essas coisas nós almejamos porque queremos fazer parte dessas coisas. Ou de um clube de futebol, de um clube de recreação, ou simplesmente realizar um sonho que nós tanto almejamos. Mas há uma outra coisa que nós temos e fazemos parte, muitas vezes a gente não tem tanta preocupação quanto essas, é fazer parte de uma igreja, né? Então, quem é cristão, ele faz parte de uma igreja, ou pelo menos deveria almejar fazer parte de uma igreja. Então, ser membro de uma igreja, né, estar numa membresia de uma igreja é tão importante quanto todos os outros pontos que nós falamos nas aulas anteriores. Então, se tornar membro de uma igreja é algo que um cristão deveria almejar, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre membresia nessa aula. O que significa membresia? Por que é tão importante ser membro de uma igreja? Por que é tão importante fazer parte de uma comunidade? É claro que as outras coisas que nós colocamos lá atrás, a gente deseja. E muitos daqueles que começam, iniciam na carreira cristã, também desejam, né, estar numa igreja, desejam ser batizados. Eu, como presbítero, já vi muitas pessoas até brigando com os pais, né, que são menores de idade, brigando com os pais para querer fazer parte de uma igreja, para querer professar a fé, batizar. E muitas pessoas desejam isso, mas nem todas continuam no mesmo caminho. Então, membresia da igreja e segurança, né? Então, membresia da igreja e segurança. Vamos entender um pouquinho sobre o que é membresia. Então, um cristão que não faz parte de uma igreja local, ele não está vivendo como Jesus quer que seu povo viva. Então, é necessário que um cristão faça parte de uma igreja local, mas muitos não desejam isso, né? Entretanto, outras coisas têm grandes dificuldades de se identificar se realmente é cristão. Então, as pessoas têm dificuldade de se identificar como cristão se você não faz parte de uma igreja. Então, o rótulo de ser presbiteriano, batista, assembleiano, você carrega esse rótulo porque você faz parte de uma igreja. Se não for assim, você não carregaria esse rótulo. Então, ao olhar para o que diz as Escrituras, veja que a igreja recebeu algumas atribuições que precisa desempenhar. Então, a igreja tem um papel importante na vida do cristão, principalmente daquele novo convertido. Tá? Ela tem um papel importante nesse processo do início da carreira cristã. O primeiro deles a gente vai tratar lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja que aqui Jesus está dizendo àqueles discípulos para eles irem, né?
E quando ele mandou seus discípulos, ele não mandou sozinho, ele mandou de dois em dois. Então, aí já começa a questão de que você não pode estar só. Né? Muitos dos desigrejados, vou falar muito deles nesta aula, eles acreditam que você pode ser um cristão simplesmente por ser cristão, viver a sua vida de fé para com Deus, mas não seguir uma igreja, não ter uma denominação a seguir, não ter uma comunidade a se proteger ou estar ali dentro dessa comunidade. Mas aqui o versículo diz, ide. Então, a gente ia partir do pressuposto que quando você vai, geralmente você não vai sozinho. Né? Nem os missionários vão sozinhos. Às vezes vão com familiares ou com um grupo de pessoas. E diz uma ordem, né? Fazer discípulos. Dificilmente alguém que está dentro da sua casa e só ouve um culto através de internet, está sozinho, ele vai fazer discípulos. Dificilmente ele faz isso. Porque para fazer discípulos, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, você precisa de muita luta para fazer um discípulo. Então não dá para fazer isso sozinho. Depois ele diz batizando. E aí entra o papel da igreja, né? Imagina alguém que se diz cristão, mas está sozinho, está num mundo isolado, né, desigrejado, e como que ele vai batizar alguém? Será que ele tem autoridade para isso? A não ser que ele for pastor. Né? Eu, como um presbítero, também não tenho autoridade para batizar. Então, veja, então é difícil alguém que está sozinho poder realizar aquele que Jesus pediu, batizando. Outra coisa importante da igreja, ensinando. Né? A igreja está ali com o papel de ensinar, de educar na fé cristã. E Jesus termina o versículo dizendo, estou convosco. Está com quem? Com aquela comunidade cristã. Lembra que lá em Atos, a gente vai tratar aqui já no próximo texto, quando Jesus sobe aos céus e depois na descida do Espírito Santo, tinha ali 145 pessoas, aproximadamente, diz o texto. E eles receberam uma ordem, né? Diz o texto, Atos 1:8 fala assim, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que aqui Jesus está falando de minhas testemunhas, no plural. Recebereis o poder. O poder de quem? Do Espírito Santo. Sobre quem? Sobre vós, igreja. Então veja que o papel do crente é estar dentro de uma igreja, não estar isolado, estar sozinho. Isso está fora de cogitação quando se trata de crescimento, de perseverança na fé cristã. Então a igreja, ela é o meio designado por Jesus para deixar claro, tanto para o mundo como para si mesma, de quem é cristão e quem não é. Então a igreja tem esse papel de definir quem é cristão e quem não é. Se está dentro da igreja, é um cristão. Se está fora da igreja, não é cristão. É claro que a gente vai ver as atitudes das pessoas que estão dentro da igreja. Muitas delas não agem conforme aquilo que Jesus requer de um cristão. Então, a gente vai tratar isso lá na frente. Mas a primeira associação que a gente faz é exatamente essa. Está dentro de uma igreja, é cristão. Está fora, não é cristão. Então, a gente já parte do pressuposto que desigrejado não é um cristão. Na verdade, eu estou falando essa palavra, mas ela nem existe, né? Ela é inventada para dizer que aquelas pessoas que se denominam cristãos, mas estão fora de alguma igreja local. Então, a primeira papel da igreja é isso, é discernir quem é cristão e quem não é. E a gente vai tratar alguns pontos do que a igreja faz na vida do cristão. Primeira coisa, o início é o batismo. Tá? Então, o batismo aqui é uma forma normal, descrita nas escrituras, para que um crente manifeste sua fé publicamente. Então, essa é a maneira. Também não quer dizer que todo cristão, todo aquele que se batiza é cristão. Então, muitas vezes a conversão vem antes do batismo, que foi o meu caso, a conversão veio antes do batismo, e às vezes a conversão vem depois do batismo. Então, a pessoa já é batizada, mas ela só é convertida depois. Então, a conversão ela é um ato único, individual, no coração do cristão, e ela independente se faz presente no ato do batismo. Então, muitas vezes a pessoa é batizada, mas não é convertida. Às vezes ela é convertida, mas ainda não se batizou. Eu não sei se consegui esclarecer isso, mas o batismo, a água, ela simplesmente não faz de você um cristão. Ela é só um símbolo. Mas é um papel importante que a igreja opera aqui. Então a igreja faz a profissão de fé, faz o batismo
identificando aquela pessoa como cristã. Mas o batismo, ele tem dois lados, tá? Dois lados de uma mesma moeda. Quais são? Então, o crente, ele se identifica, o indivíduo, ele se identifica como cristão, então ele é batizado, inserido no corpo dessa igreja, se torna membro. Por outro lado, a igreja confirma a credibilidade daquela profissão de fé. Então, veja que todo batismo, sempre o pastor fala, né? A igreja confirma esse irmão é cristão, a igreja aceita esse irmão como um novo membro. Então, a igreja está confirmando que aquela pessoa é um novo regenerado, é um novo cristão que está ingressando na igreja. Então, veja que o batismo tem dois lados. O indivíduo professa fé e tem o ato do batismo, e a igreja também reconhece essa fé nele. Um outro ponto interessante que só a igreja é capaz de fazer é a ceia do Senhor. Tá? O indivíduo que está sozinho, ele não consegue ter esse papel de corpo de Cristo sozinho. É necessário ter outras pessoas para participar da ceia. Então veja que a ceia é tão importante quanto o batismo, né, que são símbolos ali de uma fé genuína. E a ceia do Senhor é como o crente expressa a fé contínua em Cristo. Então, a cada domingo, quando estávamos reunidos, mensalmente, pelo menos um domingo por mês, nós partimos do pão, tomamos do vinho, mostrando ao mundo que somos uma comunidade em Cristo Jesus. Então, o crente se aproxima da mesa do Senhor porque se identifica como cristão. Tanto é que aquele que não é convertido, que está indo na classe do catecúmenos, que está iniciando, ele é proibido de participar dessa ceia, porque ele não entendeu acerca do sacrifício de Cristo. Ele não entendeu as coisas genuínas que fazem dele um cristão. Então, quando ele não se identifica como cristão, ele não pode participar da ceia. E o terceiro ponto aqui, o papel da igreja, é a disciplina corretiva. É algo assim que tem mexido com muitos desigrejados, né? Eles não estão na igreja, então eles não podem ser disciplinados. Então, se eles pecarem, quem vai discipliná-los? Eles mesmos? Não. Então, primeiro a gente vai entender aqui o que é disciplina, né? A gente muitas vezes pega essa palavra e age e acha que é uma correção de vara, uma correção de punição, de que você vai ser excluído da igreja. Não. A disciplina é algo corretivo para trazer de volta aquele cristão para o seio da igreja. Então vamos ver aqui um texto que Paulo fala a Coríntios, no capítulo 5, falando de uma pessoa que estava em pecado dentro da igreja. O texto diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui, Paulo está falando na igreja de Corinto, que tinha um homem naquela igreja que estava cometendo uma imoralidade. Qual que era a imoralidade dele? Ele estava possuindo, ele estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. É claro que aqui a mulher do seu próprio pai não é a sua mãe, mas a sua madrasta. Alguém que seu pai tinha se relacionado novamente, provavelmente depois da morte da sua esposa. Então veja, da sua primeira esposa. Então a igreja estava com esse pecado dentro dela, e ela não lamentava isso, né? Não chegasse a lamentar. Então a igreja estava aturando essa pessoa que estava praticando tal ultraje, que poderia também trazer assim imoralidade a outras pessoas, que poderiam achar isso normal e praticar as mesmas coisas. Porém, Paulo sentencia e fala que a igreja deveria tirar essa pessoa do membro, do corpo da igreja e entregá-la a Satanás. Eu não vou entrar no mérito da questão, como que é isso, entregar a Satanás? A igreja tem o poder de trazer uma pessoa a Cristo ou entregar a Satanás? Não é isso. Ela seria disciplinada, ela seria corrigida. E a gente sabe que Satanás, ele é a vara de Deus para corrigir, muitas vezes, o cristão, por causa do pecado.
Então, eu não vou entrar nesse método porque a aula não trata disso. Mas o texto, é, na parte final, não é tão simples para a gente explicar o que significa essa correção que Paulo está tratando aqui. Mas o que eu quero deixar para vocês claro é que o pecado ele não pode estar na igreja como se fosse algo comum, tá? Não pode ser comum. Então, disciplina é para trazer o cristão de volta. Ele vai ficar afastado um tempo, vai ficar revendo a sua fé, se realmente é genuína ou não, para depois ser trazido de volta. Então, a disciplina não é algo punitivo, tá? Mas sim algo corretivo na fé da pessoa que está em pecado. Tem outro texto, também no versículo 11, mesmo capítulo, que Paulo diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Então, Paulo agora é mais enérgico. Ele fala com essas pessoas que vivem em pecado, ele cita alguns pecados ali, né? Avareza, idolatria, pessoa que é roubador. Com esses, vocês nem convide para sua casa e nem vá na casa dessa pessoa para comer. O isolamento daquele que está corretivo não deve ser simplesmente nesse texto visado a questão de, olha, deixa essa pessoa longe, não vá até ela. Não é isso. O que Paulo está dizendo nesse texto, no versículo 11, é aquela pessoa que cometeu o pecado e não se arrependeu, com isso você nem se associe, nem volte a amizade com ele, porque ele não se arrependeu. No caso da disciplina, aquele que está em processo de disciplina, aquele que está no processo de restauração, com isso você tem sim que conversar, tem que animar, tem que exortar, tem que admoestar, animar ele na fé. Paulo está dizendo aqui de alguém que não se arrependeu, tá? Então, deixa bem claro que o texto está falando de alguém que não se arrependeu. Ele diz que é irmão, mas ele não se arrependeu. Falando ainda sobre disciplina, veja que o primeiro passo da disciplina é quando a pessoa que está em pecado, ela mesma se acusa, ou seja, o Espírito Santo acusa ela, né? Está dentro dela. Ela vê que não está correto diante de Deus. Então, veja que está um dedinho apontado ali, né? Para ela mesma, a sombra apontando para ela mesma. Então, ninguém acusou ela antes dela mesma. Então, ela se acusa, ela se identifica com alguém que está em pecado dentro do corpo da igreja. Então, o propósito dessa disciplina é duplo. Tá? Primeiro, é que o extraviado seja restaurado. Então, a primeira coisa da disciplina é que essa pessoa seja restaurada. Então, quando a sua conduta começa a dar indícios de que ela não está andando segundo o caminho de Deus, ela precisa ser restaurada, precisa ser afastada para ser restaurada. Em segundo, tá? Em segundo, a ação da igreja está dizendo algo ao mundo ao seu redor. Então, quando há disciplina na igreja, a igreja está mostrando ao mundo que o pecado não pode ser algo comum no corpo da igreja. Não pode ser comum naquele local. Então, as pessoas de fora vão ver que na igreja há seriedade em relação à palavra, a uma vida de santificação. Então, a igreja ela é obrigada a entrar em cena quando há o pecado para deixar isso claro ao mundo. Tá? Esse é o papel da igreja. Como eu disse, quem está afastado da igreja, ou quem não tem uma igreja, não é membro de uma igreja, se diz desigrejado, esse não tem como fazer isso com ele mesmo. É necessário a igreja. Fórum da Fé. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai relembrar de alguns pontos que a gente teve durante todos os capítulos desse livro, a gente identificar algumas coisas. Então, se você se recorda, nós vimos que no começo desse livro tínhamos 5 características genuínas de alguém que era cristão. Tá? A primeira delas, a crença na sã doutrina. Você não é cristão simplesmente por ser simpatizante de Jesus. Então, você precisa crer nessa doutrina. Segundo, você precisa ter aversão ao pecado. É o que a gente também está tratando aqui. Você ter aversão a algo que está errado em sua vida, no caminho que você está andando. Então, você não é cristão se você curte o pecado. Perseverança ao longo da vida. É necessário perseverar. É claro que o pecado ele pode e vai acabar ocorrendo na sua vida, porque você não se tornou puro por crer em Jesus. Você está no processo de santificação. Porém, persiste a persistência, como a gente tinha falado em algumas aulas aqui, de correr, de se esmerar, de lutar, é necessário, né? Você persistir na fé. Amor pelo próximo, uma outra característica aqui, né? Você
não é cristão se você não importa com outras pessoas. Não existe cristão individual. Não existe o você e você e você, tá? Não, isso não existe. Você tem que compartilhar da sua fé com outros. E o último, estar livre do amor pelo mundo. Então, o verdadeiro cristão, ele não ama as coisas do mundo mais do que a Deus. A gente falou de coisas materiais, né? Citei lá na minha última aula sobre quanto a gente luta para ter carro e casa e terminar a faculdade, coisas que são boas, tá? Mas muitas vezes se torna uma idolatria e ocupa o nosso coração a um pedacinho bem maior do que Deus está. Então, cuidado com o amor às coisas do mundo. Então, vamos agora considerar como participar de uma igreja local é importante, né? Como a gente pode ajudar pessoas que estão longe do convívio da igreja, delas, como elas podem realmente entender que a igreja é importante, tá? Então a gente vai tratar de algumas coisas nesse livro, do que a gente já tratou nesse livro, vou dar uma resumida aqui. Primeiro, a crença na sã doutrina. Tá? É necessário crer nas escrituras. A igreja é chamada para pregar a sã doutrina. Então, se você é cristão, você é chamado também para pregar as sãs escrituras. Então, você não é simplesmente um cristão sozinho. Estou aqui sozinho, leio a palavra e não preciso de ninguém, não preciso pregar para ninguém. Pelo contrário. Então, a mensagem da vida e morte da ressurreição de Cristo, é isso que você vai pregar. Mensagem e vida da morte do Senhor Jesus. O texto de Timóteo diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. Repreende, ah, repreende e exorta com toda longanimidade. E doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. É claro que aqui Paulo está falando a Timóteo. Olha, Timóteo, cumpre todas essas tarefas. Você agora está liderando uma igreja e você tem que pregar, tem que corrigir, tem que repreender, tem que exortar. Tudo dentro dessa doutrina. Porém, esse texto não é só para Timóteo, é para nós também. Nós temos que estar prontos a fazer tudo isso. A corrigir, a repreender, a exortar na sã doutrina. Então, não podemos simplesmente achar que essa função é só dos presbíteros, daqueles que ensinam, do pastor. É nossa, é de todo membro de uma igreja. Um outro texto diz assim: e ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Esse texto de Efésios mostra o papel da igreja, que vai ter alguns como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Tem aqui a palavra apóstolo, né? Mas a gente tem que entender bem o que é apóstolo aqui. Então, evangelistas, pastores e mestres são definições do quê? Quando você entra no corpo da igreja, você vai ser ensinado por alguém, você vai ser acompanhado por alguém. Então, os pastores têm o dever de ensinar, e os presbíteros têm aí o dever de proteger os membros daquela igreja de qualquer falsa doutrina que entre dentro da igreja. Então, veja que Deus, ele já preparou a igreja exatamente para isso, né? Ele aparelhou a sua igreja para que não seja enganada por falsas doutrinas. Então, é necessário que seja feito o quê? Com que a igreja se divida em algumas funções para que aquela pessoa que está ingressando seja atendida, seja assistida dentro de uma igreja. Continuando, questão da aversão ao pecado, né? A membresia da igreja também deveria ter aversão ao pecado. Então, o corpo da igreja ajuda as pessoas nisso. Tanto é que a maioria das pregações
a gente vai falar de pecado, seja o pastor ou um presbítero que está pregando, vai falar do pecado. É correção. Então você precisa deixar o pecado. Santificação é exatamente isso. Deixar o pecado e ser cada vez mais parecido com Cristo. Então o texto de Hebreus, ele nos diz assim: consideramos-nos também uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, aqui o autor aos Hebreus diz que a gente deve estimular as boas obras. Ou seja, a gente tem que estimular o seu irmão e deve ser estimulado também a praticar boas obras e deixar o pecado. E ele diz algo importante aqui: não deixe de congregar. Então, naquela época, tinha pessoas deixando a igreja, querendo ser crentes isolados, querendo ser pessoas que se dizem cristãs, mas não fazem parte de uma comunidade. Então, ele exorta: não deixe de congregar, como já é costume de alguns, né? Então, alguns já estavam querendo deixar a igreja naquela época também. Então, Paulo, no próximo texto, vai relacionar inúmeros pecados que os crentes são exortados a evitar. Nesse texto de Gálatas, Paulo vai falar de alguns pecados aqui, e alguns deles a gente vai tratar de como é possível pecar nisso sem estar dentro da comunidade. Vamos ao texto primeiramente. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, Paulo enumera uma série de de pecados, aqui uma lista de pecados, e o que eu deixei em negrito ali, alguns pecados que nós praticamos, nós só praticamos se estamos em comunidade. Por exemplo, inimizades. Como que alguém que está sozinho vai ser inimigo de alguém? A não ser que seja inimigo de si mesmo, correto? Então, para haver inimizade dentro de uma comunidade, você tem que estar com pessoas próximas. Ciúmes, só junto com outras pessoas para ter ciúmes. Iras, você vai se irar com quem? Consigo mesmo? Discórdias, facções, invejas. Veja que alguns pecados listados na lista de Paulo são pecados que só é praticado dentro de uma comunidade. Não pode ser praticado sozinho, uma vida isolada, sem a presença de outros grupos. É claro que Paulo não está aqui dizendo que esses pecados têm que fazer parte da igreja, pelo contrário, mas só fazem parte da igreja quando é praticado em comunidade. É claro que nós devemos largar tudo isso, não fazer nenhuma dessas coisas citadas por Paulo, do qual destaquei nesse texto. Mas deveríamos, sim, deixar o pecado, mas fazer parte de uma igreja. O quanto é importante fazer parte de uma igreja. Perseverança na fé. A membresia de uma igreja nos ajuda a perseverar até o fim. Lembra que a gente falou sobre o corredor, daquele que sobe a escada e daquele que fica no degrau, né, e desiste no meio do caminho? Então veja que o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 14, fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardardes firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele está exortando, ele está clamando à igreja para que permaneça firme, né? E ele diz algo interessante aqui, né? Exortai-vos mutuamente. Então, essa exortação tem que ser mútua, né? Todos têm que ser exortados. Não podemos simplesmente dizer assim, ninguém precisa de exortação. E entender a palavra exortação aqui. A palavra exortação não é julgar, não é apontar o dedo, pelo contrário, né? Não é nem puxar a orelha. Exortar aqui é animar. Então, muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos simplesmente tristes, decepcionados com algumas coisas na igreja e queremos deixar a igreja.
Então, Paulo incentiva aqui, perdão, Paulo não, o autor aos Hebreus incentiva aqueles irmãos a exortar-vos, ou seja, anime uns aos outros. Não deixe que o pecado fique endurecido no seu coração. Tá? Então, cuidado com essas coisas. Né? Não deixe o pecado endurecer o seu coração. Amor pelos outros. Né? A gente viu perseverança na fé, e agora a gente está vendo amor pelos outros. O que é amar os outros? Né? Hoje nós vivemos num mundo egoísta, num mundo em que diz, olha, eu amo a mim mesmo, isso basta. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Não devemos agir dessa maneira. Né? Então, amor pelos outros. Você tem que amar o próximo. Então, continuar então. Amar um cristão, um outro cristão, é amar alguém que era inimigo de Deus. Né? Alguém que estava longe de Deus. E lembra-se, mesmo você que já nasceu num berço cristão, antes de você professar a fé, você também era inimigo de Deus. Então, você tem que ter amor e compaixão pelas vidas humanas, ter misericórdia por elas. Então, é necessário que você ame uma outra pessoa também, não só a si mesmo, né? E você vai estar cumprindo aquilo que Jesus diz: amar ao próximo como a si mesmo. Amar mais, amar menos, é na mesma medida. Se você se ama, você tem que amar uma outra pessoa também, na mesma medida, porque esse alguém foi atingido pelo amor de Cristo. Então, o texto de Efésios nos diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, para que a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio e está em todos. Então, veja que aqui ele fala algumas coisas, eu destaquei em negrito, suportando uns aos outros. E esse suportar, a gente já tratou isso na sala de mocidade, que não é, olha, eu suporto você, meu irmão. Você é chato, você é muitas vezes arrogante, é prepotente, mas eu te suporto. Não é isso. Não é esse suportar de tolerar. O suportar de Paulo aqui é dar suporte. Nós vemos que na igreja todos nós passamos por dificuldades. E quando o seu irmão está passando por essas dificuldades, você tem que ajudá-lo, animá-lo, dar o ombro a ele, dar um braço amigo. Então, esse suportar é carregar nos ombros, tá? Não é simplesmente tolerar. E ele fala também sobre a perseverar na unidade do Espírito. Um só corpo. Né? Ele vai falar de um só Senhor, um só batismo. Então, nós somos um só corpo. Não tem como o corpo estar separado. Então, imagina você indo para a igreja e deixando partes do seu membro em casa, mandando outros, simplesmente. Não há como. É necessário que todos estejam numa só e genuína fé cristã. Então, na igreja também aprendemos a amar os necessitados, tanto física como espiritualmente. Tá? A gente tem que aprender a fazer isso. É na igreja que a gente começa a andar de modo digno da nossa vocação. Significa isso, mostrar paciência, suportar uns aos outros, como eu falei aqui, que é dar suporte em amor, manter a unidade. Temos também que crer que um dos princípios motivadores para o cristão é frequentar a igreja. Né? Você deve ansiar para a igreja. Nesse momento de afastamento social, de reclusão, em que não podemos estar juntos fisicamente, você deveria ansiar por isso, por estar presente, por abraçar, por conversar, né? Por dar suporte ao seu irmão. É importante isso, estar numa comunidade em que as pessoas se estimulam em amor e simplesmente acabam estimulando uns aos outros a deixar o pecado e fazer coisas que agradam a Deus. E estar numa igreja requer amor. E esse amor é um amor altruísta. Né? E o que é um amor altruísta? É um amor que pensa no bem do próximo antes de si mesmo. Nós vivemos num mundo em que mais vale o amor egoísta, ou seja, eu vou cuidar de mim, e se der tempo, se aquela pessoa merecer, eu vou amá-la. Mas não é o que Jesus nos pede. Ele nos pede a ter abnegação pelas nossas coisas e amar o próximo. Ou seja, você deve
primeiro pensar no bem do seu próximo antes de si mesmo. Em quinto lugar, vamos falar sobre o materialismo. A igreja é uma sociedade de pessoas que possuem o maior tesouro deste mundo. Eu não estou falando aqui de coisas financeiras, tá? De coisas materiais. Estou falando da salvação em Cristo Jesus. Tá? O maior bem, algo mais precioso que existe nesse mundo, o maior tesouro, você já possui. Se você é cristão, você já possui. Então você tem que desejar compartilhar isso com outras pessoas. Mas falando propriamente na questão de dinheiro, na questão de sustento, os membros de uma igreja devem se reunir, né, doando seu dinheiro através do dízimo, para sustentar a congregação, ou seja, sustentar a igreja nos seus trabalhos de evangelismo, sustentar o seu pastor, está ali para ensinar, tá? para conduzir as ovelhas em santificação, e também esse dinheiro vai servir para ajudar os pobres, espalhar o amor de Deus pelo mundo. Então, desprenda do seu dinheiro também para fazer a obra do Senhor. O texto de Tiago nos diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre endrajado, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, disser-se a pobre, tu fica ali, em pé, assentado abaixo do estrado dos meus pés. Não fizesse distinção entre vós mesmos e não tornasse juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de que prometeu aos que o amam? O que Tiago está dizendo aqui? E algumas pessoas fazem acepção, ou seja, se entra alguém rico dentro da igreja, a gente trata com maior honra. Se entra alguém pobre, a gente trata com menos honra. A gente não deve fazer acepção de pessoas por causa do dinheiro que ela tem, né? Ou por causa da beleza que ela tem fisicamente, ou por causa que ela está na moda ou não, se ela tem a minha idade ou não. A gente não deve fazer essa diferença, tá? De classe, faixa etária social, ou de idade, ou simplesmente dos padrões que o mundo diz que é belo ou feio. Nós deveríamos tratar todos com honra, não fazer distinção. O Senhor Jesus não fez isso. Nós não deveríamos fazer também dessa maneira. Então, o materialismo, cuidado com isso, desprenda do seu dinheiro, mas não trate alguém porque ele tem mais dinheiro do que o outro. E por fim, para resumir tudo isso, não há igreja que seja perfeita. Então, se você faz parte de uma igreja, lembre-se, a sua igreja não é perfeita. E se você deseja sair de uma igreja por causa de decepções que você está tendo ou já teve, pense novamente, reflita. Para onde você vai? Se você quiser ficar isolado do mundo, apenas ouvindo mensagens e cultos pela internet, você vai se tornar um desigrejado. E isso não vai fazer com que você cresça na fé. Você não vai se santificar. Então você precisa estar numa comunidade. Então não há igreja que seja perfeita. Não há como você ter neste mundo, um mundo cheio de pecadores e pessoas falhas que estão em processo de santificação, ter uma igreja perfeita. Então, simplesmente continue na igreja que você está. E se você não está em uma igreja, busque estar dentro de uma comunidade cristã. Mas só porque a igreja não é perfeita, não significa que você deve se aventurar sozinho, foi aquilo que eu disse. Então, se a igreja não é perfeita, lute para que a igreja continue a buscar a perfeição. Porque você é a igreja, você faz parte dessa comunidade. Então, quando você criticar a igreja, lembre-se que você está criticando a você mesmo, porque você faz parte dessa igreja. Você deveria se oferecer para ajudar a igreja local, né? Muitas das pessoas que reclamam e murmuram, elas não estão trabalhando na igreja. Pode perceber, as pessoas que estão murmurando e decepcionadas com a igreja é porque elas não têm o que fazer. Então procure fazer algo na igreja. Busque reconhecer o dom que Deus te deu para ser usado na igreja local onde você está. Então você vai deixar a murmuração, vai deixar o descontentamento e assim buscar oferecer ajuda àquela igreja. E lembre-se, tão falho quanto o seu irmão que você apontou o dedo e viu o erro dele, como pecador ele é, você também é.
no sujeito você está também a fazer as mesmas coisas que ele, ou até pior, porque você também necessita de santificação quanto ele. Então, na igreja, um passo importante não é só o amor, mas também agir com misericórdia. Devemos agir assim, para que no final a gente possa dizer, como Paulo disse ali, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, mirará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, Paulo está falando aqui, está se despedindo, né, dizendo que ele combateu o bom combate, ele fez de tudo para guardar a fé cristã, para pregar o evangelho, para falar exatamente tudo aquilo que o Senhor Jesus o determinou que ele fizesse, e ele buscou essa santificação. Então, nós lembramos de outros textos, como sem santificação ninguém verá a Deus. Se você está fora da igreja, não consegue se santificar, porque falta um elemento desse, né, que a gente sempre diz e bate na mesma tecla, né, Bíblia, oração e igreja. Se você não está na igreja, você não está se santificando. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, se você deseja aguardar aquele dia, a volta de Cristo, você tem que desejar estar numa igreja e combater o bom combate de estar ingresso numa igreja, de estar membro de uma igreja. Então, como corresponder a todas essas coisas que nós dissemos até agora? Primeiro, reflita. É importante você estar comprometido com uma igreja em particular, ou seria suficiente ir de igreja em igreja dominicalmente? Ou seja, é importante você estar numa igreja só, não, eu vou numa igreja aqui, outra igreja ali, vou visitando, ou simplesmente não vou em nenhuma. E reflita também, como o viver em comunicado com outros ou outras pessoas, ele fornece oportunidades para dizer não a certos pecados específicos. Ou seja, como viver em comunidade vai te ajudar a dizer não para certos pecados. Que bom fruto do Espírito só pode ser demonstrado na presença de outras pessoas. Né? Olhe para Gálatas 5, dos frutos do Espírito, e veja qual desses frutos só pode ser exercido, só pode ser praticado exercendo comunidade, exercendo comunhão com outras pessoas. Isso é um exercício para você fazer, tá? Arrependa-se. Então, confesse a Deus qualquer individualidade que você tenha, ou desprazer. Veja que os desigrejados ele têm desprazer por autoridades, né? Eles não gostam de autoridade sobre eles. Então, se você tem esse sentimento de não querer autoridade sobre a sua vida, reveja. Confesse a Deus o seu pecado. O que tem te mantido longe, né, de uma igreja local? Faça planos de encontrar uma igreja com a qual você possa se comprometer, tá? Busque isso. E lembre-se, nós não éramos santos e nem sem mácula quando Cristo morreu por nós. Ou seja, nós éramos pecadores. Ele nos amou mesmo assim. Então, ao contrário, ele morreu por pecadores. Louvado seja Cristo, porque todos nós nos encontrávamos perdidos, né? Ao ponto de que hoje a gente diz que não consegue perdoar alguém. Mas nós fomos perdoados por ele, nós fomos purificados por ele. Então, nós éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. E Cristo veio até nós e nos perdoou. E hoje, muitas vezes, as pessoas saem da igreja porque não conseguem perdoar. Porque não conseguem simplesmente agir com misericórdia com aquele que pecou. E por último, preste contas. Peça a alguém da sua igreja, se você está numa igreja, que se comprometa com você a, a te ajudar a esclarecer algumas áreas da sua vida e em relação a este capítulo. Quais as dificuldades que você tem em permanecer numa igreja? O que tem te desmotivado? O que tem te desanimado a estar numa igreja? Converse com alguém. Busque alguém que está firme na fé, que é seu amigo. Se não é amigo, busque amizade com essa pessoa também. E peça ajuda. Como a gente tratou durante todo esse capítulo 9, durante todo o livro, é impossível um cristão viver sozinho. Ele precisa de ajuda. Interessante que em todas as coisas que nós dissemos lá no início, né, eu vou tentar relembrar algumas delas, a gente se esforça para obter, né? A gente se esforça para buscar essas coisas, né? Estar dentro de uma sociedade em que a gente gosta, em que a gente tem paixão, a realizar sonhos, né? Que a gente tanto almeja, a gente se esforça por essas coisas, a gente se alegra com isso. E nenhuma dessas coisas a gente desiste,
Mas, infelizmente, da igreja, muitos estão desistindo. Então, do casamento você não desiste, se você é casado. Se você está namorando, você também não desiste do seu namoro. Não vejo um pai que desista do seu filho, ou dos sonhos que você tenha. Mas da igreja, a gente tem voltado atrás, a gente tem desistido. No primeiro passo, no primeiro problema que surge, a gente já quer logo abandonar. Então, cuidado com essas coisas, né? Você briga muitas vezes para fazer parte de uma sociedade, fazer parte de uma comunidade, para mudar o seu status, né, de vida, mas não briga e não luta pela fé cristã. Então, cuidado com isso. Por quem você tem lutado? Quais são os anseios da sua vida? Você realmente tem lutado por ser membro de uma igreja, permanecer nessa igreja, mesmo sabendo que ela tem defeitos, e mudar a sua vida também em santificação? Ou não? Então, são coisas para a gente pensar. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Que Deus, assim, possa nos ajudar a realmente suportar uns aos outros e entendendo o que é esse suporte, que é ajudando, compartilhando, dando um amparo àqueles que necessitam e estar dentro de uma igreja, não fora dela. Fora dela, nós simplesmente vamos ser entregues ao pecado, a tudo que o mundo oferece. Mas dentro dela, nós vamos crescer em santidade, para ser cada vez mais parecido com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim os abençoe. Tenha um bom domingo na presença dele.